Olá, estamos de volta com a série Origens e o tema de hoje, Origens dos Dinossauros. Algumas pessoas se perguntam, será que a Bíblia traz algum texto que mencione os dinossauros? Na verdade, existe um texto em Jó, capítulo 40, versos 15 a 26, que em algumas versões é traduzido como, a palavra behemoth é traduzida como crocodilo ou hipopótamo, que menciona um animal assim de grande porte, poderoso, cuja cauda ele ergue como cedro, como árvore pesada, tem músculos poderosos, se alimenta de vegetais e se o rio transborda ele não se importa, porque ele é muito grande. Parece que a descrição não se encaixa muito bem nessas palavras que foram traduzidas como hipopótamo ou crocodilo. Alguns pesquisadores criacionistas chegam a supor que essa pudesse ser uma descrição de, quem sabe, um iguanodonte ou mesmo um brachiosauro, talvez. O fato é que, porque a Bíblia não menciona a palavra dinossauro, isso não quer dizer que eles não existam ou não tenham existido. Na verdade, a palavra gato também não está na Bíblia, isso não quer dizer que ela não reconheça que os gatos existiram. E ela nem poderia, na verdade, trazer a palavra dinossauro, porque era uma palavra relativamente recente. O primeiro a usar essa palavra foi Richard Owen, isso em 1841. A palavra dinossauria significa lagartos terríveis. Então, a Bíblia pode até descrever, quem sabe, animais que pudessem ser dinossauros, mas não com essa palavra que não estava à mão de Moisés naquele tempo para usar na descrição deles. Richard Owen, ele, ao investigar os fósseis que estavam sendo descobertos no sul da Inglaterra, concluiu que eles eram realmente lagartos terríveis, mas nem todos eram assim, como veremos daqui a pouco. O fato é que os dinossauros, eles encantam as pessoas já há um bom tempo, esse tema, esse assunto e os próprios, né? Nos anos 80, 90, a série de TV Família Dinossauro, ela encantou o público, os Dino da Silva Sauro. Mas o que realmente trouxe os dinossauros ao estrelato foi a série Jurassic Park, produzida por Steven Spielberg. Com esses filmes, realmente, a onda dinomania ganhou dimensões realmente estratosféricas. Esse desenho que você vê na tela agora aí, ele foi feito por mim, eu devia ter uns 5 ou 6 anos na época, e isso mostra que eu também fui contaminado já na minha infância, né, por esse tema, esse tema fascinante, que encanta crianças e adultos, né? Mas a grande questão é a seguinte, será que Deus criou os dinossauros? Quando você contempla os fósseis e a concepção artística de um Tiranossauro Rex, por exemplo, com aquelas patinhas atrofiadas, aqueles dentes gigantescos, né? Parece que esse animal não parece combinar realmente com a descrição que nós temos de um Deus de amor. Mas a questão é que será que Deus também criou os tubarões para ser o que são hoje? Ou teria Deus criado os tubarões originais, que não eram máquinas de destruir, de matar, mas animais pacíficos? Será que Deus criou os leões para fazer o que estão fazendo aí na tela? Para atacar outros animais? Para serem predadores? Ou Deus teria criado esta situação? Pelo menos é o que diz a Bíblia, né? Foi assim no princípio e deverá ser assim quando Deus recriar este planeta. Animais que não predavam outros, né? Animais herbívoros, vegetarianos, leões convivendo com ovelhas. Esse foi o plano. Mas houve algo chamado pecado que acabou trazendo grandes problemas para a criação, não somente para o ser humano. E alguns animais, não todos, acabaram se transformando, se adaptando a situações e se tornando assim também predadores e carnívoros. O fato é que pesquisas mais recentes mostraram que dinossauros conhecidos como carnívoros, ferozes, eram na verdade herbívoros, como essa notícia aqui que você vê na tela. A maior parte dos dinossauros terópodes, exceto pelo Tiranossauro Rex e pelo Velociraptor, era herbívora e não carnívora, como se acreditava, revelam paleontólogos americanos nessa segunda-feira, no momento que a matéria foi publicada. Então veja, houve uma revisão e talvez seja preciso realmente repensar tudo o que já foi apresentado em filmes, em seriados, em livros a respeito dos dinossauros. Eles eram, na sua grande maioria possivelmente, herbívoros, não carnívoros como se apresenta. Como se diz, os bad boys acabam fazendo mais sucesso, né? E aí os dinossauros supostamente mais violentos acabam ganhando a fama. Bem, parece-me que a conclusão óbvia seja de que os dinossauros originais, aqueles que foram criados por Deus, na verdade, provêm da mão dele, pelo menos os tipos originais. Agora a questão é, o que aconteceu com eles? O que teria levado esses grandes animais à extinção? Ao longo dos 150 últimos anos, foram propostas pelo menos 50 hipóteses para o desaparecimento dos dinossauros. A que ganhou mais, talvez, credibilidade, ou que pegou mais, foi proposta em 1980, e é aquela que diz que talvez
um asteroide ou um cometa teria atingido a Terra, levantando grande quantidade de poeira e levado este planeta a uma era glacial. A descoberta em 1991 de uma cratera de 300 quilômetros de diâmetro na península de Yucatán, no México, pareceu ser uma evidência também dessa catástrofe que teria levado à extinção os dinossauros. Agora a questão é a seguinte: será que essa hipótese ela explica bem a enorme quantidade de fósseis de dinossauros encontradas em todos os continentes, inclusive na Antártica? A explicação mais usada pelos evolucionistas seria de que dinossauros e outros animais, claro, teriam morrido próximos, quem sabe, a alguns riachos. Esses riachos teriam, em algum momento, sofrido uma enchente ali, transbordado, levado sedimentos, coberto essas carcaças e, com o tempo, elas teriam fossilizado. Mas a questão é, você encontra isso, repito, em todos os continentes, inclusive na Antártica. Será que rios locais em todos esses lugares teriam feito a mesma coisa e sepultado carcaças que depois, com o tempo, fossilizaram e foram escavadas e, então, revelando esses fósseis de dinossauros? Bem, parece que a explicação acaba sendo outra, né? Quando você analisa uma notícia como essa aqui na Folha de São Paulo, dinossauros tiveram morte em agonia, diz a matéria. Os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinos morreram na água e as correntes deixaram os ossos ali em tal posição. Veja, tudo revela, tudo indica que eles morreram instantaneamente. Foram sepultados ali vivos e não sua carcaça, depois de terem sido mortos por algum motivo, doença, fome ou coisa parecida. Há fotos, como você vê na tela aí, de alguns fósseis que mostram realmente esse sepultamento súbito. Alguns peixes foram fossilizados no momento que estavam devorando outros. Outros seres vivos estavam ali dando à luz no momento que foram sepultados por uma tremenda quantidade de lama e sedimentos. Tudo indica que essa catástrofe hídrica foi realmente repentina e pegou esses animais de surpresa. Quantos sedimentos seria necessário para sepultar animais dessas dimensões que você está vendo aí agora? Braquiossauros, animais de grande porte. Se houvesse uma enchente pequena por ali e cobrisse, por exemplo, as patas, o restante do bicho teria sido decomposto ou então devorado por carniceiros, não é? Para que animais dessas dimensões pudessem ser fossilizados inteiros, seria realmente necessário muita quantidade de lama e sedimentos para cobri-los instantaneamente. Isso nos leva a pensar talvez em alguns outros cenários. Veja o tamanho desses animais aqui comparados a um elefante, muito grandes e, portanto, necessária realmente muita lama para fazer com que eles fossem cobertos. Pense um pouquinho nas pegadas de dinossauros, que são outro tema interessante, resquícios desses grandes animais, como esta pegada de T-Rex, que está lá no Museu de Ciências de Boston. Veja, uma notícia publicada poucos anos atrás diz o seguinte: arqueólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauro, todas apontando para a mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam terem sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauros há mais de supostos 100 milhões de anos foram encontradas na província de Shandong, no leste do país. Elas variam de 10 centímetros a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como o tiranossauro, hadrossauro e o celurossauro. Segundo a agência de notícias oficial da China, Xinhua, os arqueólogos creem que as pegadas representam uma migração ou uma tentativa em pânico de escapar de predadores. Não sei, eu fico pensando, e não sei o que você pensa, mas que predador seria esse capaz de colocar para fugir tiranossauros, hadrossauros, animais carnívoros e herbívoros que não conviviam, todos fugindo juntos na mesma direção? Centenas deles. É algo, parece que essa explicação realmente não corresponde aos fatos, né? Que predador seria esse? O Godzilla? Quem sabe o King Kong? Porque tinha que ser realmente algo muito espantoso, muito tremendo, muito grande, não é? Agora, o interessante é o seguinte, segundo o Dr. Ariel Roth, no livro Origens, quase todas as trilhas de pegadas no Coconino indicam que os animais estavam caminhando morro acima. E essa mesma situação se percebe para o leste do Arenito de Eccelli. Além disso, há forte evidência de que os animais produziram essas trilhas sob água, ao invés de sobre dunas de areia no deserto, como se supõe, ou como sugere a interpretação evolucionista. Não seria possível todas essas pegadas, morro acima, terem sido deixadas por animais fugindo das águas do dilúvio? Pergunta esse cientista. Me parece que esse é um cenário bem mais lógico, não? Vários animais, repito, de espécies diferentes, fugindo juntos na mesma direção, as pegadas indicando que eles estavam subindo e tendo sido impressas na lama.
Isso sugere realmente que eles estavam fugindo de uma catástrofe hídrica, quem sabe um tsunami, que depois varreu esses animais para longe e só temos hoje as pegadas reveladas depois de muito tempo. Veja, nós mencionamos aqui a hipótese do dilúvio. Será que existem evidências extra-bíblicas de que aconteceu realmente um dilúvio nesse planeta? Deixa eu mencionar algumas para você. Mais ou menos metade dos sedimentos dos continentes é de origem marinha. Isso é algo interessante a se pensar, não? A ausência de erosão entre camadas ou estratos geológicos. Observe essa foto na sua tela aí. Esse é o Grand Canyon. E os estratos que estão ali aparecendo são perfeitamente planos e paralelos. Se houvessem transcorrido milhões de anos entre uma camada e outra, deposição por longo tempo, elas deviam ser totalmente irregulares, porque sofreriam a ação do tempo, a ação das erosões. No entanto, elas são planas e paralelas, o que sugere realmente para alguns geólogos uma deposição muito rápida de origem catastrófica. Outra evidência interessante, Emerson Cooper menciona que o dilúvio deve ter ocorrido cerca de 4.400 anos atrás e que não existem árvores que tenham mais de 4.400 anos. Isso é interessante. As sequoias, por exemplo, não há sequoias mais antigas do que 4.000 e poucos anos, sendo que elas são virtualmente imortais. Se não houver uma doença, um raio que as atinja ou um lenhador, elas podem durar indefinidamente. Por que então elas remontam a apenas 4.400 anos atrás? Isso sugere que em algum momento todas elas foram desarraigadas e depois as sementes que restaram acabaram se fixando de novo no solo e crescendo. Interessante que 4.400 anos atrás nos leva mais ou menos à época estimada para o dilúvio. Outra evidência interessante, 3 metros de turfa formam 0,3 metro de carvão. Seriam necessários 91 metros de turfa para produzir uma camada de carvão de 9,1 metros de espessura. Há poucas turfeiras, charcos ou pântanos que alcançam uma profundidade de 30 metros. Como poderiam então as turfeiras explicar filões de carvão de 91 metros? E tem mais. Lá em Morwell, na Austrália, existe um filão de carvão de 170 metros. Isso sugere que realmente seria necessário grande quantidade de vegetação, um mundo que talvez fosse um jardim imenso, não é? E um sepultamento dessa vegetação por alguma catástrofe que teria feito com que, sob pressão, esse vegetal todo se transformasse em carvão. Hoje não existem turfeiras com essa dimensão produzindo carvão. Montanha chinesa tem mais de 20.000 fósseis marinhos. Isso saiu na Folha de São Paulo um tempo atrás. E diz a matéria, mais de 20.000 fósseis de répteis, mariscos e outras criaturas marinhas pré-históricas foram localizadas em uma montanha na China. Isso acontece em vários lugares do mundo, nas cordilheiras, mesmo no Monte Everest. Fósseis de animais marinhos estão espalhados por todo o planeta. Mais de 200 culturas espalhadas por todo o mundo têm relatos semelhantes ao do dilúvio bíblico. Como explicar que culturas tão distantes umas das outras, né? Populações que não convivem, tenham relatos orais, tradição deles mesmos, mitos, né? Que revelam coincidências como um barco de grande porte salvou uma família de uma destruição por água milhares de anos atrás. Parece que algum relato foi preservado aí nas culturas, não é? Nas várias civilizações. Isso é algo para se pensar também. Agora, outra pergunta interessante, de onde veio tanta água? Será que seria possível realmente haver água suficiente para cobrir todo o planeta? Veja uma descoberta recente que lança luz sobre essa questão. O oceano subterrâneo é descoberto perto do núcleo da Terra. E diz a matéria, cientistas da Universidade de Northwestern e do Novo México descobriram um reservatório de água perto do manto terrestre que tem 3 vezes mais volume de água do que todos os oceanos do planeta juntos. Agora pense nesse grande oceano submerso ali debaixo da Terra, em algum momento estando acima da Terra. Parece-me que a grande pergunta de onde veio tanta água pode ser facilmente respondida hoje em dia por descobertas recentes. Agora, por que os dinossauros, partindo do ponto de vista criacionista, não teriam sido preservados então, filhotes deles, quem sabe, levados para a arca? A escritora norte-americana Ellen White sugere um cenário que parece ser bastante coerente. Ela diz o seguinte, que Deus viu que a força do ser humano iria diminuir e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem frágil. Possivelmente a extinção dos dinossauros tenha sido ato de misericórdia mesmo de Deus. Porque no mundo pós-diluviano, com bem menos vegetação, um ser humano agora de menor estatura, mais fraco, devido às condições climáticas e de
de estilo de vida mesmo, de alimentação, certamente os dinossauros, mesmo os herbívoros, seriam um grande inconveniente. Devorariam tudo, e aí a vida no planeta seria realmente muito mais complicada. Nada impede realmente que Noé tenha levado possivelmente animais filhotes, né? O mamute ele sobreviveu ao dilúvio, os crocodilos, o dragão de Komodo. Então, se eles estão aqui hoje, é porque eles entraram na arca. Já os mamutes não estão mais aqui, se extinguiram depois do dilúvio, possivelmente por falta de alimento ou coisa parecida. Então, é um cenário possível e que não deve ser descartado assim de qualquer forma antes de ser analisado com cuidado. Por que não são encontrados dinossauros ou fósseis deles junto com fósseis humanos? É uma boa pergunta também, não é? Veja, se hoje houvesse um dilúvio, seria fácil encontrar fósseis de humanos junto com tubarões? Fósseis de humanos junto com ursos pardos? Certamente que não, porque cada um vive no seu habitat e nós queremos distância deles. Portanto, realmente não seria fácil encontrar fósseis de humanos com dinossauros, porque viviam em habitats diferentes. Para alguns, a grande prova para a criação seria encontrar um trilobita, por exemplo, fossilizado, junto com o fóssil de um coelho, quem sabe, de um gato. Mas essa questão é realmente absurda, porque trilobitas viviam no fundo do mar, gatos vivem em cima, né, na terra seca. Como encontrar fósseis desses animais juntos na coluna geológica? Realmente essa questão não procede e valeria a pena estudar um pouquinho mais a questão da teoria do zoneamento paleoecológico para buscar respostas a essas questões. E eu quero finalizar com uma descoberta que intrigou os cientistas por muito tempo e era tida como uma evidência do criacionismo. Pesquisa, diz aqui na Folha de São Paulo, pesquisa contesta a prova criacionista sobre a origem da vida. Ali em Katina Bridge, em Utah, existe um arco de pedra no qual foram pintadas algumas figuras humanas e o que parece ser também um dinossauro. Observem na tela a pintura do que seria então um dinossauro. Realmente seria uma evidência tremenda que mostra dinossauros convivendo com seres humanos, coisa que os evolucionistas não aceitam. Então foram convocados cientistas, vários pesquisadores para avaliar essa pintura e tentar saber o que acontece ali, por que humanos estariam juntos com dinossauros numa pintura. E a conclusão deles foi a seguinte, observe agora esse desenho aqui bastante rudimentar, feito pelos pesquisadores. A explicação foi a seguinte, a pintura dos humanos ali, ela é real, mas a dos dinossauros, na verdade, era uma cobra que borrou, formando as patas. Bem, eu não consigo aceitar esse tipo de coisa, porque quando eu vejo aquela pintura ali, eu vejo claramente ali um animal com 4 patas e uma configuração semelhante à de um brachiosauro, quem sabe. É assim mesmo. Quando uma evidência parece favorecer a tese da criação, o criacionismo, eles tentam descaracterizá-la porque não se encaixa no modelo que eles defendem. A dúvida sempre vai existir, infelizmente. E, curiosamente, Jesus Cristo, que para os cristãos é o próprio Deus, é o Criador, é a maior autoridade nesses temas e em tantos outros, em todos, ele comparou em Mateus 24:37 sua vinda, sua segunda vinda, com os dias anteriores ao dilúvio. Por quê? Porque nos dois eventos haverá descrença, houve descrença e haverá descrença. As pessoas duvidavam de que haveria um dilúvio no tempo de Noé. Só Noé e sua família entraram na arca, porque os outros não acreditavam que ia acontecer aquilo. Quantas pessoas será que vão aceitar a pregação da volta de Cristo? Hoje ele está de braços abertos, assim como a arca esteve com a porta aberta, esperando que as pessoas creiam, aceitem isso e possam ser beneficiadas com a nova terra que ele vai criar. A questão é a seguinte, a dúvida permanece ou vamos abraçar as certezas? Cristo entendia que o dilúvio foi um evento literal, assim como sua segunda vinda. E você, o que pensa disso? Vejo você no próximo programa. Nós vamos analisar então as origens dos seres humanos. Um abraço.